Nós estamos de volta com o podcast Entre a Cruz e a Graça. Eu sou o pastor Ramires Pacheco e estou na companhia do pastor Arthur e do pastor César. Somos pastores do distrito Rio de Janeiro, da nossa amada IELB. Nós estamos falando sobre culto. Foram 3 semanas já falando sobre esse assunto, essa é a última semana, né? Nosso quarto encontro agora para falar sobre culto e cotidiano. Nós vivemos em um tempo de muita pressa, também muito entretenimento, fragmentação da família, da fé. E aí a nossa vida espiritual é tratada como opcional. Por vezes o culto é o resumo de tudo aquilo ou de todo aquele nosso contato com Deus. Ir ao templo por vezes se torna apenas uma obrigação. E aí nós esquecemos de toda a vida cristã de segunda a sábado. Nesse último bloco nós queremos aprender em como manter o culto como o centro da vida cristã, sendo alimentado pela palavra, pelos sacramentos que nos dão força para continuar vivendo nesse mundão do nosso Deus. Por isso, eu vou perguntar ao pastor César quais são os principais desafios da vivência do culto cristão no dia a dia. Muito bem. O pastor Arthur, acho que no bloco anterior, ele se referiu à oração que nós fazemos de ação de graças após a ceia. E eu acho que vale a pena a gente ler a oração, até para lembrar, porque ela dá um indicativo para a gente dessa continuidade do culto para fora dos limites do culto, né? Onipotente Deus, nós te rendemos graças, porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Imagina, logo após a ceia, nós oramos assim. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Isso já aponta, né? O que acontece aqui no culto é algo que deve repercutir adiante também na nossa caminhada. E aí está, né, a continuidade do culto. Uma forma de continuar o culto durante a semana é procurando viver com a fé fortalecida, que foi fortalecida no culto, o amor para com o próximo, para com o semelhante no dia a dia. Assim nós servimos a Deus, né? Servindo ao próximo, nós servimos a Deus. Isso é culto também, isso é vida cristã, isso é vida de culto também. Então, e como que se dá esse amor ao próximo, é claro, não é simplesmente em um gesto pontual. A gente muitas vezes pensa nisso, né, até pelo termo caridade, num gesto pontual de ajuda ao pobre. Isso também é expressão do culto, mas no amor para com os que estão próximos de você, no amor dentro de casa, para com o cônjuge, para com os filhos, para com os pais. Isso é culto sendo vivido, isso é continuidade do culto, né? E nos nossos relacionamentos todos, né? O desafio é que o mundo nos chama a uma vida de indiferença e de egoísmo. Mas o culto da congregação nos ajuda a fugirmos desse padrão e a renovarmos a nossa mente para a vivência do amor. Esse é um ponto inicial, um caminho inicial. Então, nós podemos meio que resumir que a vivência da nossa vocação é parte contínua do nosso culto, né? Porém, existe uma outra coisa que eu gostaria de colocar na balança também. O culto doméstico e a devoção pessoal. Quão importante eles são para a vivência, né, dessa vocação que se relaciona, ou que tem a sua maior força ganhada ali no culto, né? No culto não, no serviço divino, na ceia do Senhor, como o pastor César falou. Onde o culto doméstico e a devoção se relaciona com o culto congregacional. Pastor Arthur? Vamos lá, liberei o microfone aqui. Bom, quando Deus institui ali o dia do descanso, ele pensa na semana inteira, né? Ele está falando ali no fim da semana mesmo. Mas isso não quer dizer que no resto do nosso dia a dia a gente não esteja com Deus, ou que a gente não tenha acesso a Ele, ou nada nesse sentido, né?
Então faz muito sentido a gente pensar nessa vida devocional. Se a gente pensa, por exemplo, lá logo na criação, né, no Éden, ali não existia uma igreja estabelecida, não tinha um templo, né, não tinha essa lei ali do terceiro mandamento, né, de santificar o dia do descanso, ainda não tinha sido promulgada dessa maneira, mas ela já valia ali, né, o ser humano já cultuava a Deus no seu dia a dia ali. Eu acho muito interessante a maneira como Lutero fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ele fala que ali era a primeira igreja, o primeiro templo, e quando o homem olhava para lá, ele lembrava da palavra de Deus, né? E assim, não consumindo aquele fruto, ele estava servindo a Deus. Essa talvez seria a devoção doméstica de Adão ali, né? Ele estava na casa dele, no jardim, e servindo a Deus assim. E a verdade que, bom, se Jesus mostra a si mesmo como sendo o pão da vida, como sendo aquela água de quem bebe nunca mais terá sede e tudo mais, né? Ele se mostra como sendo isso tão bom, tão valioso, tão maravilhoso para as pessoas, deveria ser natural. A gente sabe que não é porque nós somos pecadores, né? Mas deveria ser natural que a gente buscasse isso o tempo inteiro. Mas aí a gente precisa voltar para aquilo que nós falamos, acho que no primeiro encontro, né? Sobre a questão do Espírito Santo e tudo mais. Ele nos congrega, ele nos ilumina. Então, o Espírito Santo vai nos fazer voltar a essa palavra diariamente, né? Não só no culto dominical, né? Como se fosse ali uma pausa da nossa rotina para a gente ter aquele momento, mas vai fazer com que a gente entenda que isso faz parte da nossa vida como um todo, né? Então a gente pode ter aí várias práticas, né? A gente estava brincando, né? Isso não vai aparecer, eu acho, mas bom, a gente poderia simplesmente ler a Bíblia. Essa é uma opção, né? Uma opção muito válida, muito valiosa, inclusive, porque ali está a palavra de Deus, né? A gente tem coisas que nos auxiliam para isso, né? Tem planos de leitura da Bíblia, é uma ótima opção também. Tem devocionários que nos fazem refletir sobre alguns temas, né? Alguns deles até nos preparam para o culto, por exemplo, os 5 Minutos com Jesus, feito pela Editora Concórdia, ele usa leituras do final de semana. Então, você já vai sendo preparado para aquilo que você vai ouvir lá no culto. E você tem essa certa conexão, então. Né? Eu consigo ver bastante coisa nesse sentido, né? Dessa nossa vida devocional. Ela não é uma coisa à parte do culto, mas ela é posterior e anterior ao culto, né? A gente se prepara para lá, né? E no culto nós somos preparados para cá também. Eu me lembrei de um hino que a gente cantou no último culto aqui na congregação, que é o 198 do Inário. E aí, alguns destaques dele, né? Eu abri ele aqui no Inário. E a gente canta assim: Pai, outra vez cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco estás, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Bom, então a gente está deixando o templo alegres, porque Deus está com a gente, né? Depois que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer, e do pecado, ó Pai, vem nos guardar, e faze-nos teu nome engrandecer. Bom, quando a gente canta isso no final do culto, e aí tem mais coisa no hino, né, mas eu não vou ler tudo. Quando a gente canta isso no final do culto, por exemplo, comunica que a nossa vida é uma vida devocional, uma vida de serviço a Deus, né? Hebreus vai falar os sacrifícios de louvor, né? São aqueles que agradam a Deus. Então, esse, para mim, é um caminho, né? De pensar como parte da minha vida. Eu não posso olhar para isso como um supérfluo, por exemplo, né? Mas eu vou olhar para isso como uma necessidade que eu tenho da palavra de Deus, né? Do seu evangelho, em todos os dias da minha vida, né? Não só no domingo, ou no sábado, ou seja lá quando for o culto na minha congregação. Eu acho muito bonito conectar essas duas coisas, as vocações que o pastor César nos falou e agora sobre essa questão da palavra que está presente na nossa casa, de como algo extraordinário, que é o serviço de Deus, se revela ou continua na nossa vida nas coisas ordinárias, né? Servindo aos pais, aos filhos, não sei, né? No trabalho, no dia a dia, né? Sempre nos conectando com a palavra, que é onde nós encontramos o nosso Deus, e ele nos serve e nós servimos aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, pastores. Para nós encerrarmos aí esse nosso bloco, que é um pouco mais curto, sim,
eu gostaria de pedir que cada um talvez fizesse um destaque sobre, não sei, o tema como um todo, assim, sobre todo o assunto é importante, eu sei disso, mas quem sabe cada um poderia dar um destaque aí sobre o que foi tratado no nosso podcast do mês. Pastor César. Eu vou tentar, então, fazer o percurso, assim, um percurso que me parece que é útil para a gente revisar tudo. Acho que a gente demonstrou, de alguma forma, a importância da reunião, né, do culto público, comunitário, como que isso precisa acontecer de forma cristocêntrica, porque importa que nós recebamos de Deus aquilo que Deus quer realmente nos dar no culto. A gente pensou também como que é importante que as pessoas vão compreendendo aquilo que é importante de fato no culto, para que elas sejam realmente edificadas, valorizem o culto como é preciso acontecer. E saímos desse momento de reunião olhando para os dias todos, entendendo que a palavra de Deus precisa permanecer na vida da pessoa todos os dias, tanto nos ouvidos, nos olhos, no coração, quanto na sua prática, na sua vivência, né? E aí eu só enfatizo, né, a vivência das vocações não é algo desconectado da fé. Quando as confissões luteranas valorizam a vocação, elas dizem assim, que a vocação é vivida na fé. Não é simplesmente o fato de você ser um bom sapateiro que cobra um preço justo, mas é de fazer isso na fé em Cristo, reconhecendo o seu trabalho também como serviço ao próximo, porque senão vira algo também desconectado, né? Assim, o pastor falou que minha vocação é importante, então eu vivo lá minha vocação, esqueço da igreja até domingo que vem, mas eu estou vivendo a minha vocação. Não é isso. Reconheça. Claro, você recebe um salário para atender a pessoa, para uma recepcionista, que recebe com atenção, com educação o outro. Claro, recebe o seu salário para isso, mas ela deve reconhecer também que quando ela serve o próximo, quando ela atende bem uma pessoa, dá a informação com cuidado, com respeito e tudo mais, ela está servindo o seu semelhante e faz isso como serva de Cristo. Todos os dias ela deve valorizar essa realidade, então. Isso é testemunho, isso é vida cristã. E aí nós temos o culto, algo simples, uma caminhada de vida, que talvez falte só a gente enfatizar isso. É da vida toda. Né? Não é algo que se resolve assim, eu vou para a igreja luterana, agora eu vou ficar 2 anos porque eu estou me fortalecendo. Não, isso não vai acabar. É para caminhar pela vida. Eu tenho uma senhora que é membro da congregação e ela é filha de pastor, ela tem 85 anos, sabe? E é muito bonito ver isso na vida dela, é todo domingo, né? E ela não se cansa do culto, ela não diz assim, já cheguei ao ponto que não. Enquanto caminha nessa terra, ela vai se alimentando, vai se nutrindo para a semana seguinte viver a sua fé cristã e vai caminhando com Cristo, né? É isso que é a beleza, né? Eu acho que é muito bonito ver pessoas assim, muito vividas que reconhecem a necessidade ainda do perdão, da graça de Deus, do fortalecimento. É a nossa caminhada, né? E isso é para a vida toda. E já agradeço, né, pela conversa, assim, foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês mais uma vez, de prosa boa, assunto importante. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. Um destaque que eu gostaria de fazer, até talvez continuando aí essa linha de raciocínio do pastor César, né? A igreja prepara as pessoas, para a morte ou para a revolta de Cristo, ou algo nesse sentido, né? E ali a gente tem um ministro que nos perdoa, que nos entrega os sacramentos, e isso não com vistas ao ministro, mas vistas a Cristo, né? No fim das contas, é Cristo quem perdoa, é Cristo quem batiza, é Cristo quem administra os sacramentos, né, e tudo mais. Então, eu vou para a igreja, eu participo do culto, eu vivo esse culto na minha vida cristã, não simplesmente como uma obrigação, apesar de que eu preciso disso, né? Mas eu não vivo isso como uma obrigação, né? Porque eu tenho que fazer isso. É porque, na verdade, ali eu estou sendo agraciado pelo meu Salvador. Eu estou recebendo coisas de que eu preciso e eu estou sendo preparado para aquilo que virá, né? Para aquilo que eu vou passar. Então, olhar para o culto, para como ele é rico, como a gente é servido ali por Deus, né? Como a gente recebe essas coisas tão valiosas, isso nos prepara não só para a nossa vida diária, mas nos prepara para o fim,
também. Né? Uma vez eu até usei uma frase assim, meio chamativa, até no sermão, né? A igreja prepara as pessoas para a morte. E de fato né? Eu estou preparado para morrer, não porque eu sou muito corajoso ou algo assim, mas porque eu creio em Cristo. Então, se a morte vir, eu sei que ela não é o fim, né? É claro que nós vamos olhar também para a vinda de Cristo, né? A gente não, nosso desejo não é morrer, mas nosso desejo é ressuscitar, é viver eternamente com Deus, né? Então, isso que a gente aprende no culto, e para isso a gente é preparado ali também no culto, na igreja, né? Seja daquela criancinha de 1, 2 meses, seja para essa senhora que o César mencionou, né? Que já viveu vários anos na igreja e continua ali sendo preparada, sendo nutrida, sendo mantida, né, para essa volta de Cristo, para essa vida eterna que nós vamos ter no céu. Amém. Obrigado, pastores. Foi um prazer estar com vocês aqui. Antes de encerrar, gostaria de fazer uma oração e depois, então, a gente se despede. Beleza. Querido Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos porque nos encontramos no serviço divino, onde o Senhor se torna audível, visível e palpável para os Teus filhos. Obrigado por nos entregar o perdão de pecados através da morte do Senhor Jesus Cristo, obrigado por nos chamar através do Espírito Santo e nos fazer sempre de novo congregar entre os irmãos. Pedimos que o Senhor continue o nosso culto diário dentro do nosso lar, no nosso trabalho, e que possamos também, mais uma vez, nos reunir em torno da Tua Palavra e dos Santos Sacramentos. Nós te agradecemos pela vida do pastor César e sua família, do pastor Arthur e sua família. Pedimos que o Senhor continue a abençoar o ministério desses dois servos do Teu Filho Jesus Cristo. Guiados pela Tua Palavra, guiados pelo Teu Espírito de ousadia, que eles possam continuar sendo atalaias da boa nova do Teu Filho e nosso Senhor. Em nome dele que nós oramos, pedimos e te agradecemos por todos aqueles também que nos ouvem, que nos acompanham nessa plataforma. Amém. Meus amados, bênção de Deus, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um excelente encontro, tenho certeza que muitos sairão fortalecidos daqui. Eu aprendi muita coisa hoje, reaprendi muita coisa hoje, então, mais uma vez, muito obrigado. Nós nos encontramos na outra semana, agora só em 2026, em janeiro de 2026, mais uma vez com o podcast Entre a Cruz e a Graça. Se você gostou desses episódios, lembra de comentar e de compartilhar. E lembre-se, entre a cruz e a graça, há sempre esperança. Tchau. Valeu, muito obrigado, Ramires. Não, Valeu, Akin. Tchau, Akin. Beleza? Ah, Então tá explicado. Obrigado. Tá Achei bom? que você tava aí ouvindo tudo, cara. Mas eu tava. Tá, então tá bom. Você chegou na hora da oração? Cheguei. Então tá bom.